Você se sente ansioso ultimamente? Está preocupado com o que pode acontecer amanhã? Ou com tudo o que está fora do seu controle hoje? A ansiedade, como disse o psicólogo Rollo May, é o vazio entre o agora e o que ainda não chegou. E é nesse espaço, é nesse vazio, que a nossa mente pode criar verdadeiros labirintos. Hoje eu quero te conduzir para uma reflexão lúcida e prática sobre como lidar com a ansiedade de uma forma realista, profunda e eficaz. Olá, eu sou Haroldo Dutra Dias e esse é o canal Odisseia Academy. Sempre um conteúdo novo sobre desenvolvimento humano, algum tema aí que está te preocupando e algo prático para você aplicar no seu dia a dia. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal Odisseia, o momento é agora. Ative também as notificações para que você possa receber conteúdos como esse. Nós sempre estamos tratando desse tema aqui no Odisseia Academy. Eu sou psicólogo, neurocientista, pós-doutorando em Harvard Medical School e quero compartilhar o meu conhecimento para poder te ajudar nesses desafios que você está enfrentando. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a ansiedade é uma resposta adaptativa. Sim, a gente se adequa ao que está acontecendo. A gente se adapta aos desafios, aos problemas da nossa vida. A ansiedade, na verdade, ela nos prepara para ameaças futuras, para perigos futuros. Então, você se preparar, você ficar em estado de alerta, você ficar mais preocupado, no fundo, não é uma coisa ruim. Isso pode te livrar de grandes dificuldades. Isso pode te ajudar a lidar com situações que você vai precisar de mais energia, de mais foco, de mais concentração. O problema surge quando ela se torna crônica, quando ela se torna desproporcional ou então desconectada da realidade. Ou seja, quando você começa a imaginar perigos e ameaças que não têm a menor possibilidade de se concretizarem na sua vida. Segundo Aaron Beck, o fundador da terapia cognitivo-comportamental, o ansioso ele vive sob o comando de uma tríade cognitiva. O que ele quer dizer com isso? É uma maneira de ler o mundo, uma maneira de enxergar a vida. Uma tríade. Primeira coisa que o ansioso faz, ele superestima o perigo. O perigo assume um tamanho gigantesco, é uma tempestade num copo d'água. Segundo elemento, ele subestima a sua capacidade. Eu não tenho habilidade para resolver isso, eu não sou capaz de lidar com esse problema. Então veja, se eu exagero no perigo e diminuo na minha capacidade de lidar com ele, as coisas começam a ficar complicadas. E ainda tem um terceiro elemento. Ele exagera as consequências de um possível fracasso. Então, imagine, surge um problema e você raciocina. Se tudo der errado, qual será a consequência? Às vezes você tem uma consequência pequena, uma consequência mediana. É bom pensar dessa maneira, porque isso nos ajuda a decidir quanta energia eu vou colocar nessa preocupação. Quanta energia eu vou gastar para lidar com aquele problema. Um problema pequeno, eu não preciso colocar muita energia. Afinal, as consequências são pequenas. Um problema mediano, eu já tenho que colocar um pouco mais de energia, porque as consequências são um pouquinho maiores. E um problema grave, eu tenho que colocar muita energia, porque as consequências são grandes, às vezes são desastrosas. É preciso discernir, mas no caso do padrão ansioso, a pessoa exagera as consequências. Toda consequência é gigantesca, toda consequência é extrema. Aqui nós temos uma tríade complicada. Porque se eu superestimo o perigo, se eu subestimo a minha capacidade de enfrentá-lo, e se eu exagero nas consequências,
na verdade eu estou criando um clima de catástrofe. Isso terá um impacto no meu corpo, isso terá um impacto no meu estado emocional. Eu vou ficar fragilizado e aí sim, as minhas possibilidades de dar uma boa resposta a esse problema, elas diminuem muito, 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 muito. Então, essa é a grande dica do Aaron Beck, está no livro dele, Terapia Cognitiva e Desordens Emocionais. Né? Ele mostra nesse livro que a ansiedade ela nasce de uma distorção na nossa percepção, na nossa maneira de ver. De ver o quê? O risco, o perigo, e na nossa maneira de ver o controle, nossa capacidade de controlar circunstâncias, acontecimentos, pessoas. Né? É essa distorção que nos coloca no estado de ansiedade crônica. E aproveitando isso, já que a gente mencionou aqui controle, você se acha uma pessoa controladora? Você quer ter tudo sob o seu domínio? Comportamento das pessoas, circunstâncias, tudo tem que estar acontecendo exatamente como você planejou? Olha, se você está respondendo sim para essa pergunta, é um forte candidato a entrar num quadro de ansiedade. Porque um dos elementos da ansiedade crônica é a ilusão do controle. Eu passo a acreditar que tudo está sob o meu controle. É óbvio que algumas coisas estão sob o seu controle, ou pelo menos deveriam estar sob o seu controle. Mas é preciso reconhecer que nem tudo está no nosso controle. Outro ponto fundamental de alguém que cria uma ilusão de controle é que essa pessoa, na verdade, tem muito medo da incerteza. Ela quer controlar tudo porque ela não lida bem com a incerteza. A mente ansiosa é uma mente que quer controlar o incontrolável. Quer controlar o incontrolável. E tem uma frase interessante do Viktor Frankl. Ele diz assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que está a nossa liberdade. Circunstâncias, fatos, pessoas, relações podem ser um gatilho para que eu tenha uma resposta. Mas entre o estímulo e a resposta, eu tenho um espaço de liberdade. Eu posso assumir o comando da maneira como eu vou reagir, da maneira como eu vou interpretar aquilo. Veja, nós não precisamos eliminar a incerteza para encontrar paz, tranquilidade. O que nós precisamos é reforçar o hábito da serenidade. Não reagir no impulso, não reagir de forma inconsciente. Entrar em contato com as nossas emoções, entrar em contato com a nossa necessidade de controlar tudo, entender esse medo que a gente tem das incertezas, para que quando acontecer algo, eu esteja emocionalmente mais preparado para lidar com aquilo. Né? Então, concluindo, a intolerância à incerteza é um dos maiores gatilhos da ansiedade. Quanto mais intolerante uma pessoa é em relação às incertezas, mais propensa ela está a entrar num quadro de ansiedade crônica. Agora veja, toda vez que a gente encontra alguém que está numa situação de ansiedade crônica, que está passando por isso, a gente quer aconselhar, né? A gente quer ajudar. Ou, se somos nós que estamos enfrentando uma ansiedade crônica, a gente quer alguma estratégia para resolver aquilo, para sair daquela situação, o que é natural, é até desejável. Né? Mas existem estratégias que não funcionam. Existem estratégias que não vão te ajudar. Conselhos, por exemplo, como pense positivo, né? Esqueça isso. São conselhos bem intencionados, mas não têm nenhuma eficácia, não ajudam em nada. Né? Para a pessoa ansiosa, suprimir pensamentos ansiosos, ela tentar acabar com pensamentos, só deixa ela mais ansiosa, só fortalece a ansiedade. Né? Tem um autor chamado Daniel Wegner,
Ele diz assim: quanto mais tentamos não pensar em algo, mais a gente pensa. Né? Mais a gente pensa. Né? Ele tem um experimento clássico, né, que está no Wegener, um experimento que ele fez em 1987, né, que era o paradoxo do urso branco. Né? Você pedia para a pessoa não pensar no urso branco. Né? A pessoa só pensava no urso branco. Né? Então, se você disser para a pessoa, não fique preocupado, não fique ansioso, aí que ela vai ficar ansiosa, aí que ela vai ficar preocupada. Então, não é essa a melhor estratégia para lidar com a ansiedade. Né? O que realmente funciona? Né? O que dá certo de verdade? A chave não é eliminar a ansiedade, mas é regular a intensidade dela. Sabe o volume do som da televisão ou do aparelho de som da sua casa? Não tem lá o volume? Quando está muito alto, você não vai lá e diminui? Essa é a estratégia. Eu não vou eliminar a ansiedade, mas eu posso diminuir a intensidade dela e transformar preocupação em ação. Sair da preparação, sair da elucubração, sair desse estado que eu fico pensando no perigo e na ameaça e partir para uma ação concreta. Primeira coisa que você tem que fazer, pega uma canetinha e um papel. Pega uma folha de papel, faz um risco no meio, escreve de um lado preocupações produtivas, preocupações improdutivas. O que são preocupações produtivas? São aquelas que estão no seu campo de ação. São coisas que você pode agir, que você pode influenciar. São coisas que existe uma margem para você atuar. E o que são preocupações improdutivas? São aquelas coisas que estão totalmente fora do seu controle. Não tem como você influenciar, não tem como você alterar. A única coisa que você pode fazer é pensar nas consequências e minimizar os riscos, se preparar para as consequências. Né? Tem um fato muito interessante, em algumas regiões dos Estados Unidos, principalmente mais ao sul dos Estados Unidos, né? Flórida, são regiões que todo ano eles enfrentam furacões. Então, eles sabem que o furacão está se aproximando, eles sabem da intensidade ou da gravidade do furacão, mas você tem controle sobre o furacão? Não. O que eu posso fazer para mudar o furacão? Nada, nada, nada. Né? Mas eu posso pensar nas consequências. Ó, esse furacão vai passar com essa intensidade, então vamos ir para um bunker, vamos descer para um bunker, vamos nos proteger, vamos armazenar comida, água, vamos esvaziar as ruas, eu vou dar um alerta. Eu tento conter as consequências. As consequências, porque eu não tenho controle sobre o furacão. Então, eu ficar me preocupando com o furacão não vai resolver o problema. Essa é uma preocupação improdutiva. Eu teria que me preocupar com as consequências do furacão. Né? Esse é o ponto importante aqui. Separar preocupações produtivas de preocupações improdutivas. Preocupação improdutiva é você ficar ruminando um problema sem sair do lugar, sem fazer nada. Né? Então vamos lá. Nomeie a sua preocupação. Ó, a minha preocupação é com o quê? Eu estou preocupado com isso. E aí você se pergunta, o que eu posso fazer a respeito desse problema? Eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Depois o que você faz? Você age, você atua, você parte para a ação. O objetivo da pré-ocupação é te preparar para a ocupação. Eu me preocupo para depois me ocupar. Se eu fico só na preocupação e eu nunca dou um passo à frente para agir, para ocupar, para fazer alguma coisa, essa preocupação se torna muito ruim para a minha saúde física e mental. Né? Então, no final das contas, você tem que partir para a ação. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Né? Estudos mostram que quando você pratica um pouquinho de mindfulness, de atenção plena, isso te ajuda a equilibrar suas emoções, te ajuda a regular as suas emoções, te ajuda a ficar mais preparado para os desafios que estão por vir.
né? Então, uma mente tranquila, uma mente focada e serena é muito mais poderosa do que uma mente perturbada, em desequilíbrio, em total desespero, apavorada. Uma mente apavorada não vai conseguir resolver o problema da mesma maneira que uma mente tranquila, focada. Então, isso é importante, né? E o mindfulness nos auxilia muito nisso. O que é o mindfulness? Você vai lavar uma vasilha, vai varrer a casa, vai fazer qualquer atividade, uma caminhada, uma academia, e focar naquilo. Prestar atenção somente naquilo. Ajuda muito, né? Fortalece a mente, fortalece o foco. Agora, tem também um exercício prático para você regular um pouquinho a ansiedade. Vamos para esse exercício prático? Pega esse papel e essa caneta aí. Você já fez uma lista, não é? Eu já te ajudei a distinguir o que é preocupação produtiva, o que é preocupação improdutiva. Agora, nesse papel, pega outro papel. Escreva aí quais são suas 3 maiores preocupações hoje. Suas 3 maiores preocupações. Escreva. Primeira, segunda, terceira. Agora, classifique cada uma dessas preocupações. Ela é produtiva ou improdutiva? O que é preocupação produtiva? Eu posso fazer algo a respeito. Eu posso fazer algo nem que seja em relação às consequências do problema. O que é uma preocupação improdutiva? Aquele problema eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. Então por que eu vou me preocupar? Então classifica. Essa preocupação é produtiva ou improdutiva? Se for produtivo, defina uma ação concreta. Algo que você pode começar a fazer agora. O que você pode fazer? Você pode agir, pode ligar para alguém, pode mobilizar sua rede de contatos, o seu network. Você pode se acalmar, pode ler um livro, pode se preparar para o problema. Você pode pensar nas consequências, nos riscos. Olha, vai acontecer isso, então deixa eu me preparar para esses momentos difíceis que eu vou ter que atravessar. Isso acontece. Todos nós temos momentos difíceis, temos que nos preparar para eles. E se a preocupação for improdutiva? Aí você vai escrever assim: eu solto o que não posso controlar. Escreva do lado da preocupação improdutiva: eu solto o que não posso controlar. Eu deixo ir, eu solto. Não posso controlar. Para que eu vou ficar aprendendo isso? Deixa ir, solta. Vai se concentrar naquilo que você pode agir. Ou seja, transforme preocupação em direção. Transforme ansiedade em movimento. O grande problema da ansiedade crônica é a pessoa ficar paralisada, ruminando o problema. Paralisada, ruminando o problema. Eu cruzo os braços e fico aqui parado, sofrendo, ruminando, me preocupando. Então eu tenho que ser capaz de transformar a ansiedade em movimento, em ação estratégica, ação direcionada, ação eficaz. Se eu não for capaz de fazer isso, a minha ansiedade não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Então, o que a gente conclui aqui? Fazendo um resumo, né? A ansiedade não é uma inimiga. A ansiedade não é ruim por si própria. A ansiedade é um sinal de que algo está pedindo a sua atenção. Esse algo pode ser um relacionamento, esse algo pode ser um problema, um obstáculo, um desafio. Esse algo pode ser uma circunstância, uma perda, um trauma, um dano. Algo está pedindo sua atenção. E você tem que dar atenção. Você tem que dar atenção. Então, quando você escuta com presença e quando você conduz essa preocupação com consciência,
esse sinal se torna uma bússola e não um cárcere. Essa é a ideia. A preocupação deveria ser um GPS, não um cárcere. A preocupação não é uma cela, uma jaula que você entra dentro e fica preso, presa. É uma bússola que te conduz, que te sinaliza. Presta atenção nisso. Se antecipa. Pensa nos riscos. Faça alguma coisa. Esse é o ponto fundamental aqui. Se eu não tenho uma ação estratégica para lidar com aquilo que a ansiedade está me mostrando, eu vou cair na chamada ansiedade improdutiva, que nós chamamos de ruminação. Resumindo, quais são os efeitos da ansiedade improdutiva? Ela rouba a sua saúde, ela rouba o seu foco, ela limita a sua capacidade de agir, ela limita a sua capacidade de pensar nas soluções. Ela te isola, ao invés de você acionar sua rede de contatos, ao invés de você acionar seu network, de você procurar ajuda, você se isola. Nesses casos, ao invés de você resolver o problema, você está contribuindo para o aumento dele. Você está jogando no time adversário. Você está fazendo gol contra. Está jogando contra você. Você está se sabotando. Gostou desse conteúdo? Bom, se você quer continuar nessa jornada, essa aqui é apenas a primeira etapa. Eu tenho vários vídeos como esse em que nós vamos explorar estratégias científicas. Eu vou trazer aqui meu conhecimento no doutorado e no mestrado em neurociências, a minha formação de psicólogo e agora de pós-doutorando em Harvard Medical School, trazendo estratégias e referências para que você possa agir com consciência, com informação, agir de forma embasada para lidar e para transformar a sua ansiedade. Gostou? Então se inscreve no canal sempre. Ativa aí o sino de notificações. Eu te aguardo para mais vídeos como esse, onde eu quero compartilhar vários outros conteúdos. Até o próximo vídeo!